Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 13 de maio, quinta semana do tempo da Páscoa, dia de Nossa Senhora de Fátima. Em 1917, nesse dia, a Virgem Santíssima aparecia pela primeira vez aos pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta. E eu quero te convidar, por intercessão da Virgem Santíssima e também dos pastorinhos, a meditar comigo esse evangelho de hoje, que está em João, capítulo 15, versículos de 18 a 21. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é categórico ao dizer aos discípulos que se o mundo os odeia, é porque odeia antes a Ele. Às vezes nós vemos aí certos questionamentos, Jesus foi apenas um personagem histórico, Jesus não era Deus, a igreja criou toda uma fantasia ao redor de Jesus, os cristãos manipularam as informações. Se Jesus fosse apenas uma ideia, fosse apenas uma pessoa do passado, se Jesus não tivesse ressuscitado, Jesus não seria perseguido até os dias de hoje. Quem é que persegue mortos? Ora, nós sabemos que Hitler foi um atroz, foi um covarde, foi um assassino, um genocida. Essa é a figura de Hitler. Mas ninguém vai rua afora protestar contra Hitler. Ninguém invade museus e quebra ali fotos da Segunda Guerra que tenham Hitler nelas retratado. Ninguém queima essas fotos, não quebram então os pôsteres onde essas fotos estão. Ninguém sai por aí rasgando os livros que contam a história de Hitler. Mas por que rasgam a Bíblia? Por que queimam as nossas igrejas? Por que destroem os nossos lugares de culto? Por que vilipendiam a nossa fé? Porque Jesus vive e o mundo odeia Jesus. E por quê? Porque ele venceu o mundo. Ele diz aos discípulos: coragem, eu venci o mundo. Irmãos e irmãs, por mais que o mundo tente, ele nunca será capaz de destruir a fé cristã. Nós podemos, como nos disse João Paulo II e Bento XVI afirmou isso tempos depois, nós podemos ser reduzidos novamente a 12. Mas a nossa fé em Cristo, no Cristo vivo, ressuscitado, no Cristo que o mundo odeia, esse mundo que o odeia, não poderá destruí-lo. Ora, nós não podemos desmerecer o papel e o poder da ressurreição de Jesus. Nós não podemos nos intimidar diante da perseguição do mundo por causa daquilo em que cremos. Pelo contrário, nós temos que nos colocar mais firmes e alegres ainda na defesa da nossa fé, dos nossos valores, daquilo que acreditamos. Nós não podemos desacreditar dessa palavra de Jesus. Coragem, eu venci o mundo. Se o mundo vos odeia, odiou a mim. Não é a nós que o mundo odeia, mas é o Cristo, que através de nós permanece vivo e atuante no meio do mundo. Quantos são os nossos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo que são perseguidos porque estão indo à missa, porque rezam o terço, porque cultuam a Virgem Maria, porque rezam, porque leem a palavra? Quantas igrejas queimadas, quantos lugares de culto destruídos? Por quê? Porque o mundo odeia o Cristo. Todos os ataques feitos à família, feitos aos nossos valores. Por quê? Porque são antiquados? Porque não atendem às expectativas modernas? Não, porque são valores deixados pelo Cristo. Nunca na história da humanidade uma pessoa foi tão perseguida quanto o Cristo continua sendo. Perseguido nos seus, perseguido através do vilipêndio da sua palavra, da sua doutrina, enfim, de todas as coisas. E vejam, hoje, nesse dia em que meditamos esse evangelho, nós celebramos a festa de Nossa Senhora de Fátima. Aquelas crianças às quais a Virgem apareceu, que lhes pediu que rezassem e sacrificassem pelo mundo, pelos pecadores, aquelas crianças foram perseguidas, porque trouxeram ao mundo a mensagem do céu.
Aquelas crianças sofreram muitas injúrias. Por causa delas? Não, por causa do Cristo, que sua mãe, a Virgem Santíssima, revelou a elas. Aquelas crianças viram o inferno, aquelas crianças se encontraram com o seu anjo da guarda, receberam dele a Eucaristia, foram chamadas de mentirosas, de dissimuladas. Mas a história e o tempo provaram. Elas estavam, de fato, na companhia do céu. Elas viram, de fato, a Mãe de Deus. Naquele dia 3 de outubro, toda aquela multidão de mais de 100.000 pessoas viu o sol bailar. Todas aquelas pessoas foram testemunhas do poder de Deus. Mas o mundo oculta todos esses fatos. E por quê? Porque o mundo odeia a Deus. Não desanimemos. Hoje, por intercessão da Virgem de Fátima, dos santos pastorinhos Francisco e Jacinta, que Deus coloque e reafirme no nosso coração o seu amor. Que Ele nos dê a alegria e a coragem de testemunhá-lo diante do mundo. E que nós não temamos a perseguição. Porque se perseguiram ao Cristo, perseguirão também a nós. Mas bem-aventurados, já disse Jesus, sereis vós quando vos perseguirem, caluniarem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa no reino dos céus. O céu é que nos importa. É para lá que eu quero ir. E você? Deus te abençoe e até amanhã.